Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim Gente. Moçada, o inscrito Rogério César Silva solicitou a resolução de uma questão sobre logaritmos e progressão geométrica que foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro do ano de 2001. Obrigado, viu, Rogério, por sua participação e sugestão de questão. Bom, pessoal, nos comentários ele deixou essa informação aqui pra gente. Prezado professor, como seria a resolução desse exercício que foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro do ano de 2001? E o texto da questão que ele escreveu diz assim: seja x0, x1, x2, pontinho, 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 xn, uma sequência de números reais. Sabendo que x0 é igual a 10 e que os logaritmos decimais a0 menos log de x0, a1 igual log de x1, pontinho, 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 na igual log de xn, forma uma PG de razão meio. Calcule o valor limite do produto quando n tende ao infinito. Um abração. Bom, Rogério, um abraço para você também. No entanto, quando eu comecei a analisar a questão aqui, eu percebi que ela estava muito confusa, muito estranha. Então eu resolvi pesquisar em sites bem variados e aí finalmente eu encontrei um que parece ter o texto correto, pois eu também não encontrei essa questão no site da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. A questão aparentemente correta diz assim, aqui ele colocou aqui, ó, Universidade Federal do Rio de Janeiro, do ano de 2001. Repare o texto dessa questão e compare com o texto que o Rogério deu pra gente. Seja x0, x1, pontinho, 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 xn, pontinho, pontinho, pontinho. Uma sequência infinita de números reais. Perceba que é a mesma coisa. Sabendo que x0 é igual a 10 e que os logaritmos decimais a0 igual a log de x0, repare que o Rogério colocou aqui o a0 menos log de x0, e não é. Provavelmente aqui ele se confundiu, não é menos, aqui é igual. Depois a1 é igual a log de x1, pontinho, 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 a n é igual a log de xn, pontinho, 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 forma uma PG de razão meio. Calcule o valor limite do produto P igual a x0 vezes x1 vezes x2 vezes pontinho, 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 quando n tende a infinito. Repare, aqui no texto do Rogério ele colocou calcule o valor limite do produto, mas ele não especificou que produto é esse. Então esse aqui certamente é o texto correto. Então vamos resolver a questão a partir desse texto. Bora lá? Bom, vamos ler novamente aqui a questão, para a gente tomar as informações e colocar aqui, ó. Seja x0, x1, pontinho, 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 xn, pontinho, 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 uma sequência infinita de números reais. Sabendo que x0 é igual a 10 e que os logaritmos decimais a0 é igual a log de x0, a1 é igual a log de x1, pontinho, 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 a n é igual a log de xn, pontinho, 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 forma uma progressão geométrica de razão meio, calcule o valor limite desse produto, P igual a x0 vezes x1 vezes x2 vezes pontinho, 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 vezes xn, quando esse n tende para infinito. Vamos tomar as informações. Olha só, o x0 aqui ele informou que é 10. Também informou que esses logaritmos decimais, a0 igual a log de x0, a1 igual a log de x1, pontinho, 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 a n igual a log de xn, pontinho, 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 formam uma PG de razão meio. Então, se a gente tomar esses números a0, o número a1, etc., pontinho, 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 até chegar no número an, pontinho, 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 essa sequência de números aqui forma uma progressão geométrica e ele diz que a razão dessa progressão é meio. E ele pede para a gente calcular aqui o valor do produto P igual a x0 vezes x1 vezes x2 vezes pontinho, pontinho, vezes xn. Bom, pessoal, veja bem, nós já sabemos aqui que esse a0 é o log de x0. Então, olha só, o a0 é o log de x0. E ele também informou que o x0 aqui é 10. Então, aqui vai ser calcular esse a0, é calcular o logaritmo de 10. Como ele não escreveu a base, quando a gente não escreve a base é porque essa base é 10. E o logaritmo de um número numa base exatamente igual a esse número, ou seja, o logaritmo de 10 na base 10, isso aqui é igual a 1. Pronto, então eu já sei que o a0 é 1. Agora, veja que ele informou para a gente que o a1 é o log de x1. Pronto, mas eu não sei ainda quem é esse x1. O a0 a gente sabia calcular, porque o x0 ele deu para a gente. Mas repare, como eu sei que a0, a1, pontinho, pontinho, a n, isso aqui é uma progressão de razão meio, se é uma progressão geométrica de razão meio, como que a gente calcula a razão de uma progressão geométrica? Basta a gente pegar um termo qualquer e dividir pelo que vem antes. Então, se eu pegar aqui ó, o a1 e dividir pelo anterior dele, que é a0, isso aqui vai me dar a razão. Então, aqui vai ser traço de fração. Quem é o a1? Olha só, o a1 é o log de x1. Agora, quem é o a0? O a0 a gente encontrou que é 1. E isso aqui é igual à razão da PG. E a razão da PG ele informou que é meio. Bom, se eu pegar esse número e dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então, log de x1.
e isso aqui é igual a meio. Agora repare bem, como não escreveu a base desse logaritmo aqui, a gente sabe que essa base é 10. E por definição de logaritmo, o logaritmando que é x1 é igual à base que é 10 elevado ao resultado que é meio, então isso aqui vai ficar 10 elevado a meio. Então nota, eu já sei o valor do x1, agora eu vou achar o valor do x2. E como que eu vou fazer para achar o valor do x2? Ora, se é nessa sequência o A0 é o log de x0, o A1 é o log de x1, então a gente pode concluir que o A2 é o log de x2. Mas como eu sei que é uma PG essa sequência, então eu também sei que o A2 sobre A1 vai me dar a razão. Um termo dividido pelo que vem antes, então o A2 aqui dividido por A1 aqui vai me dar a razão. Assim aqui vai ficar traço de fração. O A2 é o log de x2. O A1 quem é? O A1 nós já vimos aqui que é o log de x1. Então o A1 é o log de x1. E isso aqui é igual a razão. E a razão é quanto? A razão é meio. Mas repare, esse log de x1 aqui, nós já sabemos o valor dele, que é o log de x1 na base 10, e ele vale quanto? Vale meio. Vamos pegar esse meio que está aqui embaixo dividindo e vou passar para cá multiplicando, porque assim eu vou ter que o log de x2 é igual a meio vezes meio, vai dar 1/4. Novamente aqui eu sei que essa base aqui é 10. E por definição de logaritmo, o logaritmando x2 é igual a base 10 elevado ao resultado, que é 1/4. Então isso aqui vai ficar 10 elevado a 1/4. Pronto, eu já achei o valor do x2. Agora vamos achar o x3 também? Pelo mesmo raciocínio aqui, ó. Se o A1, olha só, o A0 é quem? O A0 é o log de x0, o A1 é o log de x1, o A2 é o log de x2, portanto o A3 é o log de x3. Pronto, mas eu também sei que se isso aqui, essa sequência é uma PG, se eu pegar o A3 e dividir pelo que vem antes dele, quem vem antes dele? O A2. Então se eu pegar o A3 e dividir por A2, isso aqui vai me dar a razão que é meio. Bom, vamos colocar essa resolução aqui, ó, traço de fração. Quem é o A3 mesmo? É o log de x3. E quem é o A2? O A2 aqui nós temos que é o log de x2. E isso aqui é igual a razão, que é meio. Só que eu sei que o log de x2 é quanto? O log de x2 na base 10 nós já achamos que é 1/4. Vamos pegar esse 1/4 dividindo e passar para cá multiplicando. Portanto, eu vou ter que o log de x3 é igual a 1/4 vezes meio, que vai dar 1/8. Nós já sabemos que essa base aqui é 10. Por definição, o logaritmando x3 é igual a base 10 elevado ao resultado, que é 1/8. 1 sobre 8. Pronto. Então, repare bem, nós já conseguimos perceber uma sequência aqui. Então, para a gente calcular esse produto aqui, vamos lá. Quem é o x0? O x0 ele deu para a gente que é 10. Quem é o x1? O x1 nós achamos que é 10 elevado a meio. O x2? O x2 é 10 elevado a 1/4, vezes o próximo que é x3. O x3 é 10 elevado a 1/8. E isso aqui a gente vai multiplicar aqui ó, infinitamente, porque ele diz que esse n tende para o infinito. Repare que nós temos aqui um produto de potência de mesma base. Então a gente conserva a base que é 10 e soma os expoentes. Veja que o expoente desse 10 aqui é 1. Então eu vou somar esse expoente, mais esse, mais esse, mais esse, infinitamente. Então vai ser 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais pontinho, pontinho, pontinho. Repare, pessoal, essa sequência formada aqui ó, é uma progressão geométrica, mas é uma progressão geométrica infinita decrescente. Então isso que está aqui em cima nada mais é que o limite da soma dos termos da PG infinita. Onde, nessa PG aqui, eu sei que o termo A1, o primeiro termo aqui é 1. E a razão, para determinar a razão aqui, é só pegar qualquer termo e dividir pelo que vem antes. Eu posso dividir 1/8 por 1/4, ou 1/4 por meio, ou meio por 1, que vai dar quanto? Essa razão vai ser meio. E para calcular essa soma, como que a gente faz? Para calcular o limite da soma dos termos de uma PG infinita, nós vamos utilizar a fórmula A1 sobre 1 menos a razão. Esse A1 a gente já sabe que é 1, e a razão é meio. Portanto, aqui vai ficar traço de fração, o A1 aqui eu sei que é 1, e 1 menos meio vai dar meio. Fração sobre fração, o que a gente faz? Conserva a primeira que é 1 e multiplica pela segunda invertida. Invertendo aqui vai ficar vezes 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2 vezes 1, então isso aqui vai dar 2. Então repara, eu já sei que essa soma aqui é 2, então aqui vai ficar 10 elevado a essa soma. Como a soma é 2, vai ficar 10 elevado a 2, e 10 elevado a 2 é 100. Portanto, o valor limite desse produto, quando esse n tende a infinito, vai ser 100. Show de bola, uma questão muito bacana, bem interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!